Muito bem, vamos falar hoje de setup. O que eu levo para tocar na igreja, né? Muito bem, o meu set costuma ser muito simples, né? Porque a ocasião é simples também. Não há essa de. Eu não uso, por exemplo, pedais, né? Não uso uma cadeia sonora muito grande, não, né? Com muitos elementos, não. Porque a gente toca numa realidade de ambientes pequenos, né? Ambientes pequenos. As igrejas, pelo menos aquelas igrejas de planta mais tradicional, elas são espaços, muitas vezes com uma acústica muito peculiar. A gente precisa ter muito cuidado. Colocar muito som que eu digo, muito volume, no ambiente de igreja não fica bom. Mistura tudo, o som fica confuso, rola muita microfonia, não é uma boa ideia. Da minha parte, eu uso, começando pela amplificação, o baixo, né, precisa de amplificação. Falando de amplificação, eu uso atualmente um Standard BX200 combo, né? Acho que é o combo mais pesado atualmente. Pesado que eu digo, peso mesmo para carregar, né? A ficha técnica dele diz que são 23 quilos, eu não acredito, é muito mais, com certeza. Enfim, é um trambolho para carregar, não é nada prático, mas resolve muito bem. Na hora na hora do play mesmo, ele resolve muito bem. Nesse contexto que eu coloquei aqui, né? Ele resolve muito bem, dispensa qualquer outro recurso ali na hora, né? Ligou ali, só nele, e o bom é que você fica no controle. Você fica no controle, não vai depender de técnico, de ninguém para estar fazendo a equalização para você, nada, né? Você ligou no BX200, né? Espetou ali, e eu coloco flat, normalmente. Coloco tudo flat e deixo para fazer o timbre no instrumento e na minha mão. Eu prefiro assim. Até porque é conhecido de todos nós, né, que o equalizador da Standard não é lá essas coisas. Não é muito bom. É uma caixa muito boa, né? Tem uma resposta muito boa, muito boa. Mas a equalização é deixar tudo flat, tudo os botões apontando para cima, meu irmão, no 5 e acabou. Não tem muito, que não adianta ficar mexendo muito, não, né? Você só vai se preocupar um pouco mais com ganho e volume master. Tá. O resto ali, grave, médio, agudo, deixa flat e acabou. E confia o restante ao instrumento e à sua mão, pronto. Para não sofrer, não ficar com angústia, deixa tudo flat e vai embora. Controla ali o volume. No meu contexto aqui, eu deixo o ganho mais ou menos ali entre o 3 e o 4, mais pro 3, e o volume master entre 4, mais ou menos, raramente eu passo de 4, né, dependendo do ambiente. Sempre nas igrejas por onde eu passo, eu acabo deixando ali do 4 e já resolve bem. Em alguns casos, eu senti a necessidade de baixar um pouco também o master, porque estava embolando, né? Devido à resposta da acústica de algumas igrejas. Então, assim, amplificação, eu uso o Standard BX200, que eu acredito que é o combo mais conhecido aí da galera, no melhor custo-benefício, salvo engano,
permanece, apesar de hoje ter outras marcas nacionais aí também entrando aí no mercado, e algumas até muito bem faladas, mas eu creio que o Stanley BX 200 ainda é o melhor custo-benefício. Eu adquiri o que eu uso em 2022, no final de 2022, já vai fazer 4 anos, e ele roda comigo. Apesar do peso, né, descomunal, inclusive eu acabei tendo que adquirir um daqueles, sabe, aqueles carrinhos de transportar mala, né, que tem gente que usa, na cidade grande a gente vê uma pessoa usando para ir até o supermercado e tal, né? São os carrinhos, ele tem uma plataforminha que você apoia o objeto que você quer transportar ali em cima, inclusive com ele vem até uma cordinha para você amarrar e tudo. Eu não sinto necessidade de amarrar um amplificador e eu coloco nele e saio levando, né, aqui na rua. A igreja que eu toco todo sábado, ela fica a 50 metros aqui da minha casa, então não há necessidade, eu não vejo sentido eu tirar o carro de casa para rodar 50 metros, botar a caixa do porta-mala, tirar do porta-mala, que é um saco. Então eu prefiro colocar nesse é uma espécie de carrinho, né? Só que ele não é um carrinho de supermercado, ele só tem uma plataforminha e um cabo retrátil assim, e você sai puxando como o pessoal faz com mala em aeroporto, né? Tranquilo. Então ele resolve bem para mim, para o meu caso. Quando eu vou tocar em algum local mais distante, aí tem que ir de carro, né? Eu acho chato colocar o stand no porta-malas e tirar, que ele é muito pesado. Você tem que ter cuidado com a coluna, tá? Para erguer esse bicho do chão. Coloca no porta-malas, chegou no local que você vai tocar, tira do porta-malas, vai colocar no chão de novo, coloca no carrinho, leva, enfim. Mas é a melhor opção que eu tenho, porque eu tenho um som garantido, né, ali, som farto, né, som à vontade. Eu tenho garantido ali que eu vou tocar e vou estar me ouvindo, né. Em alguns outros contextos, ainda falando de som, né, da parte de amplificação, quando a gente sabe que o local onde a gente vai tocar, às vezes acontece isso em festa de padroeiros, né, missas um pouco maiores, que vai ter PA. Às vezes o pessoal da comunidade lá que vai receber a gente aluga um som, né, e tal, e vai ter um PA legal e um técnico e tudo mais. Eu levo o meu o meu amplificador de fone. E aí eu coloco os fones e escuto o baixo no fone e o restante do povo escuta no PA, né? Aí os meus colegas que tocam comigo não gostam muito não, porque aí eles ficam sem ouvir o baixo. Eles gostam de ouvir também na Standard, né? Que eles gostam de ouvir. Fica bom também o retorno para eles do baixo, mas aí às vezes eu digo, galera, é o seguinte, tá difícil trazer a BX, é muito pesada para colocar no carro, tirar do carro, aquela coisa toda. Mas aceitam de boa. E aí, quando eu não levo a BX 200, eu levo o amplificador de fone, os fones. Eu tenho aqui um estojozinho, tá aqui perto de mim, eu não vou pegar. Eu tenho um estojozinho que eu coloco ali, amplificador de fone, um cabo de 50 centímetros, porque quando eu estou de amplificador de fone eu não gosto daquele cabo grande, embolando, porque são dois cabos, né? O cabo um cabo do baixo para o amplificador e outro cabo do amplificador lá para a mesa, né? Então eu levo um cabo de 5 metros, que seria o cabo normal do baixo que eu ligaria na caixa, né? Então esse vai ligar o amplificador de fone na mesa de som, lá que vai mandar para o PA. E um cabo de 50 centímetros que eu ligo o baixo no amplificador de fone, que o amplificador de fone vai ficar aqui pertinho de mim, e eu uso um amplificador de fone alimentado por uma fonte, no caso dele 9 volts, né? Eu uso um amplificador de fone da Santo Ângelo, muito bonzinho, legalzinho, né? Ele é alimentado por bateria 9 volts ou fonte 9 volts, eu prefiro a fonte, porque a bateria, né, pode deixar a gente na mão ali na hora da missa, né? E aí a gente fica sem retorno, não é legal. Mas eu uso pouco o amplificador de fone, é só nessas situações, e elas são raras de acontecer. Tenho usado esse ano um pouco mais por conta das chuvas. Às vezes a gente vai sair para tocar e tá chovendo, né? E aí para levar a BX 200 na chuva não dá legal, né, cara? Não é recomendável de jeito nenhum. Às vezes você vai para um local, você vai estacionar, você sabe que eu vou estacionar ali numa calçada e eu vou andar 20, 30 metros até o acesso à porta da igreja e tal. E não dá para levar a caixa, às vezes está chovendo forte e não dá para levar. E aí eu deixo e levo o amplificador de fone, né? É uma solução paliativa. O ideal, eu gosto mesmo, é de andar com a caixa, né? Apesar do peso do trambolho, mas entrega um som bem farto, bem abundante mesmo. Aí eu fico tranquilo quando eu levo ela, tá? De cabos, eu não uso pedais até hoje, né? Pretendo experimentar, quem sabe mais para frente, né? Por enquanto eu não sinto essa necessidade. Eu gosto muito dos timbres
do timbre mais natural, né? Do timbre do instrumento e da minha mão ali no amplificador todo flat. Para mim isso aí já resolve bastante, não sinto necessidade de pedais. Talvez quando eu experimentar eu goste e passe a usar. Como eu nunca experimentei, então não tenho um juízo formado sobre esse tipo de equipamento. Mas tem gente que usa e gosta muito, né? Então creio que deva ter vantagens com certeza que eu ainda não conheço. Então não uso pedais. Eu uso cabo, eu não uso aqueles transmissores sem fio que o pessoal está começando a usar por aqui, né? Eu acho bem legal, pretendo experimentar em breve. Por enquanto eu uso cabos, né? Quando eu compro cabo, eu prefiro Santo Ângelo, sempre, não abro mão. Mas eu tenho cabos que a gente ganha cabo, não sei se acontece, mas eu, por exemplo, quando eu comprei meu primeiro amplificador, eu ganhei um cabo que ainda hoje eu uso, um cabo Hyonic, ou Hyonic, eu não sei o nome da marca chinesa. Ainda hoje eu uso esse cabo, ele nunca deu problema, né? Eu tenho um cabo aqui muito fininho, feinho, que eu ganhei na compra dessa minha guitarra chinesa que está ali atrás. Uso também direto aqui para ensaiar em casa, eu não levo ele para lugar nenhum, mas uso em casa direto, também não dá problema. E eu tenho um cabo Ninja da Santo Ângelo que eu comprei em 2019. Inclusive esse cabo já levou chuva. Eu estava tocando uma vez uma missa campal, né, a céu aberto, e a gente foi surpreendido por uma chuva. Na época eu não usava a BX200 ainda, era um amplificador até emprestado de outro grupo. E a gente foi surpreendido por uma chuva muito forte, chegou assim rápido, era à noite, a gente não estava conseguindo ver o tempo, né? E quando a gente cuidou que não, começou a cair aquela garoa, aquele chuvisco, e rapidamente aumentou. Isso eu sei que o que deu tempo de fazer foi jogar uma lona em cima do amplificador, tá? Não deu tempo de tirar o amplificador ali na hora, só jogamos uma lona em cima. Eu joguei o baixo dentro da bag e corremos para dentro da igreja. E depois de uns 5 minutos na igreja eu lembrei, meu cabo. Porque eu lembro que na pressa eu desliguei o amplificador, tirei o cabo, despluguei o cabo do baixo, joguei o baixo na bag e corri. Fechei a bag, coloquei nas costas e fui para a igreja. E de uns 5 minutos depois eu lembrei, cara, meu cabo. E quando eu voltei, o amplificador estava lá coberto pela lona e o cabo estava esticado, porque era uma calçada, ela tinha assim uma inclinação, né, um desnível, e a água da chuva foi descendo ali na calçada, passando por baixo do amplificador que estava lá coberto com a lona do cubo, né, que era um Standard BS 150, aquele antigo, e o meu cabo estava esticado lá, né, a água foi levando, ele ficou esticado, ele só não foi embora porque ele estava plugado no amplificador, né? E eu peguei o meu cabo, né? E caramba, eu perdi meu cabo, foi o que eu pensei. Recolhi meu cabo, sequei com uma flanela. Eu tinha uma flanela no carro, né? Nesse dia ela foi muito útil. Eu sequei o cabo com a flanela, sequei o cabo. E depois de uns 20 minutos, a gente foi ligar tudo para continuar a missa dentro da igreja, né? E fiquei com medo de ligar o cabo e o cabo não funcionar, e enfim, eu queimar alguma coisa, né? Mas funcionou. Esse cabo é um cabo Ninja. E inclusive esse cabo está comigo até hoje. E funcionando perfeitamente. Ou seja, é um cabo à prova d'água. E enfim, eu tenho outro cabo Santo Ângelo, um de 3 metros, aqueles mais reforçados. Esse eu uso também, tá? Porque assim, eu gosto de fazer assim, cada bag eu tenho um cabo, para eu não estar lembrando de colocar cabo na hora de sair, porque às vezes a gente sai apressado e acontece de esquecer o cabo, né? Então cada bag eu tenho 3 bags, 2 de baixo. Aliás, eu tenho uma bag de baixo, uma bag de violão e esse case semi-rígido de baixo que está ali atrás, né? Que é exatamente onde está o meu querido Fender, que depois eu mostro mais outra ocasião, né? Então lá no case do Fender eu tenho esse cabo Santo Ângelo de 3 metros, que é um cabo mais blindado, mais forte e tal, que eu uso muito pouco, por sinal, né? E os cabos são esses, né? A gente tem que ter muito cuidado com o cabo, né? Porque é coisa fácil de deixar a gente na mão, é cabo. Quanto a instrumento, eu tenho usado mais esse aqui, que é um Tajima TBM5. Foi meu primeiro baixo meu mesmo, comprado por mim, né? Que eu adquiri esse baixo em 2019, numa loja. Tá? Esse baixo já passou por várias modificações, ele não está mais original, tá? Eu usei ele original durante um tempo. Depois eu comecei a fazer as modificações dele. Inclusive ele tem uma modificação estética aqui, né? Porque ele no headstock originalmente ele tem aquele bico, né? Aquele bico de papagaio que gente, é bem feio no caso desse baixo aqui. Nos SX que eu tenho aqui, eles têm um bico também, mas cara, no SX passa legal, mas aqui era feio. Era feio porque ele descia muito a ponta para cá, sabe? Parecia uma foice, uma coisa, era horrível. E eu tinha uma vontade imensa de modificar isso.
E aí, depois de um tempo que eu tinha começado a mexer também com luthieria, que eu também mexo com isso, né? Vocês veem ali, aqui atrás de mim tem um estante, tem um violão pendurado ali que não é meu, é de um amigo que esse violão passou, já está quase 3 meses aqui para uns reparos que ele precisava fazer. E até um estante ali cheio de coisinhas, de caixas e ferramentas, são meus apetrechos de luthieria, né? E eu fiz essa modificação nele, eu mudei o headstock dele, deixei assim, o headstock quase Fender, né? Eu achei que ficou legal, ficou mais bonito assim, né? Eu também, o escudo dele eu pintei de preto, foi uma pintura bem tosca, né? Com tinta spray, enfim. Porque era aquele tortoise, mas ele estava muito apagado, estava feio. Então eu acabei pintando aí e tudo. Mas a modificação mais severa que eu fiz nele foi a retirada aquele circuito ativo que vem nos baixos da Tajima, nesses baixos mais simples da Tajima, que ele é muito ruim, vamos combinar, né? Quem tem aí sabe. É um circuito bem ruim, ele deixa o timbre do instrumento muito feio, tá? Eu não gostava, inclusive muitas vezes eu tive vontade de vender esse baixo, de trocar e tal, eu não gostava do som. E eu vi o pessoal na internet comentando nos fóruns aí de baixo, que alguns tinham feito essa experiência de mandar retirar o circuito e deixar passivo, e foi isso que eu fiz. E realmente ficou esse som que a gente escuta aí no começo aí do nosso vídeo. Como é que ficaram os knobs, né? Porque originalmente ele tem 4 knobs, né? Volume, agudo, médio e grave, se não me engano era isso. Aí como é que ficou aqui, né? Esse aqui onde era um knob bem na extremidade do plate, eu deixei a jack, trouxe a jack para frente, gosto de jack na frente, tá? Eu não gosto de jack aqui na lateral do instrumento porque é fácil você quebrar o cabo quando você vai tocar sentado. Eu toco bastante sentado, né? Então ficou sendo assim. Volume da bobina do braço, volume da bobina da ponte e tone. Pronto. Ficou tipo um jazz bass, né? Mesma coisa. Beleza? Eu gostei bastante do timbre dele. Ficou bem legal assim. Outra modificação também bastante severa que eu fiz nele foi o defretamento. Eu tirei os trastes dele, tá? E ele hoje é fretless, 5 cordas. E hoje eu gosto bem mais dele. Sou bem mais, uso bastante. Eu gosto bastante de levar ele para a igreja. Ele tem um som que agrada. E ele fretless eu consigo deixar o som mais suave. Eu acredito bem mais coerente, né, ali com vários momentos, principalmente com o salmo de resposta, né? Eu acho bem legal. Ato penitencial, essas músicas mais lentas, né? E nas músicas mais agitadas, mais animadinhas, né, tipo Glória, o hino de louvor, né? Aqui a gente chama muito Glória. Como ele tem uma resposta muito forte, apesar dele convertido para passivo, ele ainda tem um ganho muito, muito grande. É só você baixar um pouco mais a mão que ele vai bem, tá? Eu tenho dificuldade com ele defretado, que eu desafino muito nele defretado, né? Desafino bem mais do que no 4 cordas fretless que eu tenho ali no Jazz Bass SX, né? Então nele eu desafino bem mais, mas eu gosto mais dele, né? Eu tenho tocado bem mais com ele, apesar das desafinações que até ali eu fico meio assim, mas não sei se alguém percebe e tal. Mas esse é o meu baixo principal que eu uso, que eu tenho usado nas celebrações, tá? E gosto bastante dele. Eu tenho aqui ainda, falando de amplificação, eu tenho aqui ainda um BX100 da Stanner, né? Que é o irmão menor do BX200. Na verdade, o BX100 eu adquiri primeiro. Eu adquiri o BX100 em 2019, o ano que eu comprei o baixo, né? Adquiri esse Stanner BX100 para ensaiar. Na época eu não estava tocando em grupo, eu só ensaiava em casa e tal. E aí eu comprei o BX100. E, gente, o BX100 dá um banho no 200 em termos de timbre e de equalização. É bem melhor mesmo. Tá? Agora, para usar ao vivo, não recomendo. É fraquinho. Para você se ouvir, você tem que rasgar muito ali, aumentar muito o ganho e o volume master. Aí ele fica trabalhando forçado. Apesar de que aguenta, é muito robusto, aguenta, mas não é recomendável. Ele não é feito para isso. Ele é feito para ensaio, né? Ensaio você sozinho. Porque se você for ensaiar com um grupo e todo mundo amplificado ali e um batera ali baixando a mão, ele não vai acompanhar, cara. A verdade é essa. Apesar de que é um equipamento ótimo, recomendo muito, mas desde que seja respeitada a limitação dele e ele seja usado ali no contexto para o qual ele foi pensado. Então, num ambiente como esse, ensaiando sozinho, ou então no máximo ali colocando
uma música ali no YouTube para eu acompanhar, ele é perfeito, perfeito. O som dele, ele reproduz, ele é muito fiel ao instrumento. Gosto demais dele, gosto demais, não me desfaço. Quando eu adquiri o BX200, até disseram, agora vende o pequenininho e tal. Assim, não, jamais eu vendo o meu. Eu faço negócio com o meu BX100. Talvez um dia eu troque o grandão por outro e tal, mas o pequeno até porque fui também. Eu tenho muitas coisas de meus primeiros, né? Foi meu primeiro cubo também, meu primeiro amplificadorzinho. Eu não vendo de jeito nenhum, até porque ele é muito bom mesmo. Me agrada demais o som dele. Não me desfaço, de jeito nenhum. Esses cubos não me deram manutenção até hoje. Só o BX100 eu tive que trocar a chave seletora de voltagem, né, que ela queimou o instrumento, ele ficou falhando. Aí levei num técnico e era a chave seletora de voltagem. O 200 ele não tem chave seletora, ele é automático. Ele tem um seletor automático de voltagem. Até hoje nunca me deu problema, né? O instrumento é um componente muito robusto, né? Já rodei bastante com ele de carro, assim, inclusive em estradas meio ruins, balançando muito, mas ele está ali firmão e forte, né? Não dá problema, né? Recomendo muito para o contexto de igreja o BX200, né? Seja para servir como retorno, ou seja numa igreja pequena, um ambiente pequeno ali, você liga o baixo só nele e vai, cara, vai legal. Hoje tem um detalhe, assim, que as missas são transmitidas, né, pela internet. E aí a galera coloca ali uma plaquinha de som no celular e puxa o som da mesa. E aí se o teu baixo está ligado só no combo, não vai. Cara, eu sinceramente tô nem ligando para isso aí. Tô nem aí para isso, eu ligo só no cubo mesmo. Ele tem uma saída de linha, né? Mas não puxo pra mesa não, deixo quieto lá, sabe? E tô muito feliz com ele, é ótimo, é um equipamento maravilhoso. Não é caro para o que ele entrega, sinceramente, não acho. Eu paguei na época, eu comprei, né, parcelado e tudo, R$ 2.400. Ele hoje, eu estava até pesquisando hoje para um amigo meu, ele está em torno de 2.600, olha, quase não subiu, né, em 4 anos. E cara, não conheço um custo-benefício melhor. É excelente. Tem uns aí de 1.000 e pouco, dizendo que é a mesma potência de outras marcas. Para dizer a verdade, só confio quando eu testar. Porque só vendo de anúncio eu não arriscaria não, tá? E é isso aí. É equipamento simples, tranquilo, né? Não tem nada de grife, não tem nada assim de muito caro, né? Nada, é tudo tranquilo, tá? E é isso. A dica que eu dou é assim, para você tocar na igreja, né, eu recomendo de amplificação o BX200, o 100 não, tá? Ele não vai dar conta, você vai ficar forçando ele, é pior. Recomendo o BX200 e de instrumento, para começo de conversa, eu prefiro o baixo passivo, até hoje, prefiro o baixo passivo. Eu consigo ter um controle maior sobre o timbre do passivo do que do ativo. Porque já usei baixo ativo, esse era ativo, e por aqui, pelas minhas mãos, para manutenção, já passaram baixos ativos. Eu acho legal o som e tudo, mas eu acho que o ativo ele já tem um som muito pronto. Isso para mim, pessoalmente, pro meu gosto, não é uma vantagem. Para muita gente né? Para quem vai ligar em plaquinha só para fazer gravação, de repente é uma vantagem. Para quem vai ligar direto na mesa, no PA, pode ser vantajoso. Para quem vai usar o amplificadorzão ali perto do seu ouvido, eu prefiro o passivo. Mas é um gosto meu, né? É um gosto meu. Outra questão que eu digo em relação a baixo ativo é que um baixo ativo, para você realmente usufruir das qualidades de um baixo ativo, ele tem que ter um circuito bom. E você não vai encontrar um circuito bom nesses baixos ativos de entrada. Esses baixos ativos de R$ 1.500, aí Tajima, Strindberg e outras marcas que tem agora. Cara, aqueles circuitos são muito simples, tá? Então não vai ter a vantagem, vai ser um baixo que é com um som meio prejudicado, vamos dizer, por aquele circuito ruim que está ali só para dar mais ganho. E ganho, gente, não é tudo, né? Se é só para dar ganho, não precisa. Agora, se é um circuito que realmente te ajuda a ter uma gama de timbres mais variada no baixo, outra coisa que eu sempre que eu digo assim que a galera não concorda. Alguns amigos meus acham polêmica a minha opinião. Eu não não gosto, não aprecio o instrumento que se diga versátil. Esse instrumento eu toco tudo, ele é versátil. Eu não gosto. Eu gosto de instrumentos com assinatura sonora. Isso é um gosto meu também, tá?
Eu gosto do Precision porque ele tem som de Precision. Eu gosto do Jazz Bass porque ele tem aquele som de Jazz Bass. Eu gosto desse daqui que é um inspirado, vamos dizer assim, para não dizer clonado do Music Man, porque ele tem um som, né, próprio também. Então assim, eu gosto do instrumento pela assinatura sonora dele. Por exemplo, quando eu compro um Precision, eu estou procurando o som de Precision. Eu sei o que eu estou querendo ali. Porque essa coisa de versatilidade, muitas vezes, ela esconde uma certa falta de definição e o que a pessoa realmente quer. Tá? E para tocar na missa, você não necessariamente tem que ser versátil. Não, você pode ter a sua assinatura sonora, imprimir a sua assinatura ali no som do seu grupo. Isso não vai ser um problema, pelo menos para mim não tem sido, tá bom? E com o tempo chega um ponto em que você encontra as pessoas e diz assim: você estava tocando na missa tal, não estava, porque eu escutei um som que é o seu. As pessoas começam a reconhecer a sua assinatura. Isso é legal, é uma identidade. Eu gosto disso, tá? Bom, então é isso, né? De equipamento é simples, bem simples, tudo nacional e confiável. É importante que a gente lide com equipamento confiável. E um outro ponto, né? Pra gente já ir caminhando para a finalização. Se ficar longo, não tem problema nenhum, pelo menos para mim. De onde vem recurso, né? Para isso, né, professor? Quer dizer, eu quero tocar na missa, mas, por exemplo, eu não tenho, ou eu não quero, porque você não é obrigado, né? Eu não quero gastar com um amplificador, nem com instrumento, nem com nada. Bom, aí você pode conversar, né, com a sua paróquia, né, e dizer: olha, eu quero ajudar aqui na paróquia na parte da música litúrgica, eu toco baixo, eu não tenho instrumento, ou então a paróquia não tem um instrumento, ou não pretende adquirir, e muitas vezes a galera se sensibiliza e vai lá. Agora, muitas vezes, quando eles vão adquirir, eles precisam de orientação, porque senão eles ficam ali na mão dos lojistas, né? Então, assim, no meu caso, eu toco com tudo meu, tudo meu, baixo, instrumento, amplificador, cabo, tudo meu. Por quê? Eu gosto assim, né? Eu tenho autonomia, né? Eu faço o meu som ali, tá entendendo? É uma coisa voluntária da minha parte. Ninguém me cobra. Quando eu não vou, ninguém me cobra. Ninguém reclama, entendeu? Porque eu também não sou remunerado, eu não tenho um contrato com paróquia, nem com nada, nem com o meu grupo aqui, com a minha comunidade, nem nada. É tudo voluntário, é tudo porque a gente gosta, é tudo porque a gente sente que é um tipo de vocação, né? Todos nós do meu grupo, ninguém é remunerado para tocar na igreja. Eu não estou dizendo que você tocar na igreja remunerado seja errado. Muito pelo contrário. Não estou dizendo isso. Agora, no meu caso, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer sem cobrar nada, sem ter nada de envolver dinheiro no meio. Tudo meu, levo tudo, vou no carro aqui de casa, enfim, quando é mais longe. E a gente não toca, assim, onde é que a gente toca, né? Para onde é que esse equipamento gira, para onde é que ele vai, né? Tem um santuário aqui que a gente toca todo sábado, que fica a 50 metros da minha casa, é tranquilo, mas a nossa igreja matriz já fica a mais de 2 quilômetros, lá no centro da cidade. E ainda tem as capelinhas da zona rural, que a gente visita também nos períodos de festa de padroeiro. Aí, cara, tem toda a situação, né? Tem capela em cima da serra, a gente sobe ladeira, tem capela que a estrada é toda asfaltada muito boa, tem capela que tem estradinha de chão, estradinha vicinal, às vezes bem ruinzinha, né? Algumas são a 10 km, 5 km, 20, 25. A gente ano passado tocou numa capela, essa eu fui com a galera num ônibus, né? 25 km, né? 25 não, 35, tá? E deu tudo certo, foi super legal. E assim, o pessoal recebe a gente super bem. É uma experiência maravilhosa, eu gosto demais, não troco por nada. E é uma coisa voluntária, muito agradável de fazer, muito agradável. Assim, a gente não tem aquela dificuldade de convivência musical que é comum você tem em bandas, né? Não tem aquela coisa de um saber mais que o outro, egos inflados, cara, não tem nada disso. É muito saudável, muito, muito agradável. É uma experiência assim musical, porque é uma experiência musical também, né? Muito boa, e a gente aprende muito, a gente também ensina para os outros, né? Troca ideia de harmonia, de instrumento, de tudo. É muito bom, recomendo muito, sou muito feliz fazendo isso. Não pretendo parar, né? De jeito nenhum. Às vezes, por questão de agenda, acabo não podendo ir. Alguns compromissos do meu grupo,
Mas assim, quando eu não vou, simplesmente digo, galera, hoje eu não posso, não dá pra mim. Por isso. E aí, cara, não tem cobrança, não tem reclamação, não tem nada, porque é tudo voluntário, é tudo de boa, né? Todo mundo ali na mais completa amizade e cooperação e é tudo beleza. Tá? O que eu não gosto de fazer é de simplesmente não aparecer e também não dizer nada. Eu digo, olha, gente, hoje não dá, eu tenho um compromisso assim, 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 então beleza? Hoje não dá porque eu vou estar no meu horário de trabalho, então hoje não dá por isso. Às vezes tem ensaio, né? Às vezes eu não posso ir para o ensaio por algum compromisso às vezes, familiar e tal, alguma coisa. E eu explico, gente, eu não posso ir hoje para o ensaio. Mas aí eu escuto os áudios que eles colocam no grupo e ensaio ali em casa. A maioria das músicas já são conhecidas, então rola tudo muito bem. E é todo mundo, pelo menos nesse ponto, galera, 100% todo mundo muito compreensivo. E aí eu gosto demais, né? Não tem como a gente não amar, não, assim, não amar muito esse povo, né? Que é uma coisa assim, a gente pensa que está ajudando, mas na verdade, em alguns momentos eu reconheço assim, a gente está sendo ajudado, né? De ter a oportunidade. É uma graça de Deus, assim, você servir na liturgia, eu considero assim. E a gente tem que zelar muito por isso, tá? Bom, então é isso, o papo hoje é isso, bem simples, né? Sobre setup, sobre tocar, sobre a experiência, né? De estar no grupo ali, conviver e tal. E é isso aí. Sintam-se à vontade para não dar opinião nenhuma.